Boa noite Estamos a ao todos. vivo? Vai lá, Fabrício. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma live aqui do Raciocínio Clínico. E hoje nós viemos tratar aqui de um tema bastante interessante. Você que acompanha a gente sabe que a gente fala muito sobre erros diagnósticos, né? A gente fala sobre o processo diagnóstico, sobre os erros diagnósticos, quais as suas causas. E agora a gente sempre tem aí uma dúvida, né? E agora temos a oportunidade de esclarecê-la, que é se os erros de diagnósticos, eles podem ser enquadrados como erro médico, de acordo com aquilo que diz o direito. Então, para ajudar-nos aí a compreender melhor esse assunto, sabermos essas respostas, nós temos a alegria aqui de ter com a gente como convidado hoje no nosso RC Convida, a doutora Alessandra. Boa noite, Alessandra, tudo bem? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite para a gente conversar um pouquinho sobre direito médico e medicina. Tá certo. Alessandra, então você é especialista em direito médico, é isso? Sim, eu sou advogada, pós-graduada em direito médico, sou autora de livro na área, professora de diversos cursos envolvendo direito médico, sou presidente da Comissão Nacional de Direito de Saúde, da ABA, que é uma associação brasileira de advogados. Enfim, tenho um pouquinho de experiência nesse assunto. Que legal, que legal. E você atualmente você atua em Brasília? Eu moro em Brasília, a minha atuação não é fixa aqui somente em Brasília. Eu tenho atuação em todo o território nacional, tenho vários parceiros por todos os estados do país. Então, atendo em todos os lugares, né? E pelo que eu entendi, tua atuação principal aí seria, então, na defesa também de médicos, aí, nossos colegas aí, né? Sim, sim. A minha atuação é focada principalmente na defesa de profissionais da área da saúde, como os médicos. Tá Esse é o meu ponto certo, legal. principal. Muito bom. Doutor Leandro, Alexandre, aí estamos juntos mais uma vez. Certeza que vocês têm algumas perguntas aí para fazer para a Alessandra. A gente estava aqui conversando, Alessandra, será que nós podemos fazer um monte de perguntas? Oh, fica à vontade. Eu acho que esse Pessoal, tema é muito importante. Se você me permite, viu, doutor Fabrício? imagina. Esse é um ponto de grande dificuldade para os advogados. Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa para conversar. Que legal. Vamos começar a nossa live. Tenho certeza que as pessoas Muito estão bem. curiosas. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui. Já estamos compartilhando, então. Estamos aí com a doutora Alessandra, que inclusive é Almeida Prado também, né? Eu também sou Almeida Prado. Ah, é você? Da onde? De Alto? Pois é, quem sabe temos uns parentes em comum aí, não? É. E a gente separou aqui, então, 3 perguntas aqui que a gente mais se foca, mais gostaria de saber, né? Se todo diagnóstico, erro diagnóstico é erro médico, e se quando há danos relacionados com esse erro diagnóstico, né? Porque a gente, daqui a pouquinho, a gente vai comentar, mas uma parcela significativa, né, Leandro, dos erros diagnósticos, eles cursam com danos, né? Esses danos podem ser classificados aí desde leves até graves, né? Existe até uma classificação internacional de danos causados aí com relação à atenção à saúde, e que variam aí num score de 1 a 10, né, se não me engano, de 6 ou 7 a 10, são aqueles erros que têm alguma incapacitação permanente, algum dano permanente, evoluindo até o dano máximo, aí, que seria, claro, o óbito do paciente. E será que é possível a gente conseguir ter erro zero? Né? Então, quer dizer, a gente fala tanto de erro, de como melhorar o processo, será que a gente vai chegar nessa perfeição de não ter erro nenhum? E como é que a gente pode se prevenir, né, de ser processado, se prevenir de errar, de ser processado, e como atuar aí nessa situação. E acredito que a gente pode dividir aqui nossa conversa aqui para os que estão nos acompanhando já perceberem como que vai ser o rumo. Então, a gente ia falar isso aqui, né, quer dizer, mais a Alessandra, né, como que essa imputação de erro médico ou profissional, e claro, a gente tem que também falar um pouquinho como que é feito esse diagnóstico, porque claro que isso aí vai ser parte da análise, né,
do erro, da imputabilidade, e se a gente tem obrigação realmente de ter resultado em todo diagnóstico que a gente faz, né, qual que é a importância da informação que o paciente dá, e por último, nessa teoria da perda, fiquei bastante interessado nisso aqui, Alessandra, ficou aqui essa perda de uma chance, né, e o erro diagnóstico. Então, quando a gente vê lá a definição de erro diagnóstico, uma das definições é justamente aquele diagnóstico que foi feito errado, que foi feito muito tarde, mais tarde do que poderia com as informações disponíveis, que foi dado um diagnóstico errado, era a situação, o diagnóstico A e foi falado que era B, ou então o diagnóstico nem foi feito, foi perdido. Então, quer dizer, perdeu-se uma oportunidade e isso pode ter cursado ou não com danos, e como que se analisa, né, como que o médico tinha em mãos naquela época da consulta, que isso aqui já, lógico, já envolve um viés retrospectivo de você analisar aquilo que aconteceu no passado, mas tem que ter uma estrutura mínima aí de análise. Então, sem mais delongas aí, pode começar, Alessandra, o que você tinha pensado em nos contar um pouquinho? Bom, eu acho que o primeiro ponto de discussão, a gente compreender o que é o erro médico no viés do nosso direito, né? Então, assim, veja, nós temos algumas diferenciações envolvendo o direito e a medicina. Então, é muito importante que a gente reflita algumas questões para que a gente consiga entrar especificamente no erro de diagnóstico. Veja, no direito, quando a gente fala em erro médico, a gente discute basicamente 3 possibilidades. Então, negligência, imprudência ou imperícia. Precisa basicamente isso, mas é necessário que, ou seja, só é condenado o médico que acabar cometendo um ato imprudente, imperito ou negligente? Não necessariamente. Antes de eu especificar essa outra hipótese, essa exceção, eu vou falar bem rapidamente dessas 3 possibilidades. A imprudência é aquele médico que ele age numa situação que acaba acarretando um prejuízo. Ele tem uma omissão, um cuidado, aliás, é uma atitude omissiva que ele tem com o paciente e que acaba acarretando prejuízo. Vou trazer um exemplo. Imaginemos que ele atende um paciente por telefone, é um seu paciente, só que naquela correria, enfim, naquele dia a dia do médico, ele não presta atenção direito àquilo que o paciente está falando, não analisa o prontuário e ele acaba prescrevendo um medicamento sem analisar que aquele medicamento era um fármaco que aquele paciente tinha uma alergia e acaba acarretando uma reação alérgica nesse paciente. Então, a imprudência é uma atitude omissiva. Na negligência é diferente. O médico, ele age, só que o agir dele acaba agindo de uma maneira imprudente, negligente. Vou especificar. Imaginemos que ele vai passar a sua consulta, ele está de plantão, aliás, e ele vai passar visita nos leitos, nos pacientes que estão internados. Aí, durante essa visitação, ele fala assim, não quero agir assim. Eu vou direto na enfermeira e vou perguntar a ela quais são os pacientes e o que eles têm. E ali ele pega as orientações com a enfermeira-chefe, ela passa ali algumas situações pontuais e ele indica as prescrições médicas, sem analisar a conduta do paciente. Essa conduta do médico é considerada negligente. Então, o médico ele age de uma maneira negligente, porque ele deixou de fazer uma coisa que ele deveria fazer. E a imperícia é até um pouco contraditório a gente pensar que um médico é imperito. Por quê? O médico ele fez faculdade de medicina. Ele é um profissional capaz, muito capaz para atuar em todos os segmentos da área da medicina. Contudo, existem situações pontuais que demandam um conhecimento muito mais específico. Imaginemos que um recém-formado, ele está de plantão no hospital e ele decide fazer uma cirurgia, ele atende um paciente, e decide fazer uma cirurgia neurológica neste paciente que está internado no hospital. Ele não tem necessariamente a técnica específica para aquela cirurgia pontual. Então, caso ele venha causar danos no paciente, ele agiu de maneira imperito. Bom, diante dessas 3 situações, a gente junta outros 3 requisitos para configurar a responsabilidade civil dentro do direito médico, que são, que precisa a conduta do médico, o dano no sentido no paciente e o nexo causal. Vou explicar bem rapidamente, que aí vocês vão compreender como é que funciona o raciocínio do juiz quando ele condena um paciente. Vejam, ele vai analisar a conduta do paciente, do médico.
A conduta do médico no sentido de negligência, imprudência ou imperícia, do jeito que eu acabei de explicar. Então, ele analisa a conduta do médico. Essa conduta, ela causou prejuízo para o paciente? Vamos imaginar que positivo, causou prejuízo. Mas esse dano sentido pelo paciente tem ligação direta com a conduta do médico? Vamos imaginar a seguinte situação, para ficar bem explicadinho. Vamos imaginar que esse médico faz uma cirurgia no paciente e esse paciente acaba sofrendo uma lesão durante a cirurgia ou acarretada pelo procedimento cirúrgico. Vamos imaginar uma lipoaspiração e de que a cânula acaba ferindo uma veia, enfim, acaba ferindo o abdômen do paciente e ele sofre uma hemorragia e acaba vindo a óbito. O dano sofrido para o paciente, qual seja a hemorragia causada pela talvez imprudência do médico ali, ou uma imperícia no agir desse médico, configura o dano sofrido por esse paciente. Então, nós temos a conduta do médico, o dano e o nexo causal demanda um conhecimento muito específico, jurídico, ligado à medicina. Por isso que existe a especialidade do direito médico, que é conseguirmos provar que a conduta do médico não causou o dano no paciente. Então, quando não há comprovação desse nexo causal, dessa ligação necessária, não tem a responsabilidade civil. Então, quando a gente fala em erro de diagnóstico, é necessário que tenha a conduta do médico, o dano sofrido no paciente e a ligação desses dois elementos. Qual seja a conduta e o dano. Compreenderam? Tá mudo. Muito bem. Não, acho que é interessante, né, a gente observar aí, né, essas três situações de negligência, imperícia e imprudência, que é algo que, de fato, a gente aprende aí na faculdade, né, inclusive temos aí esses exemplos, né. Agora, precisa desses outros requisitos, né, que a conduta, que tenha havido um dano e que tenha uma causalidade, o nexo causal comprovado entre a ação médica e o dano ocorrido, não é isso? Exatamente. Então, veja, quando a gente pensa em erro de diagnóstico, a gente tem que necessariamente ligar essas duas condutas principais, do médico com o paciente. Porque existem situações envolvendo o erro de diagnóstico que não causou nenhum tipo de dano para o paciente. Então, aí, quando a gente encontra a ausência desse elemento, que é fundamental na responsabilidade civil, a gente começa a refletir se houve algum dano sofrido no paciente. Eu vou explicar, eu sei que ficou um pouco contraditório, mas eu vou explicar no caso prático. Imaginemos que uma paciente, ela procura um médico, um obstetra, e ela solicita para esse médico um exame, um teste de gravidez. E aí ela faz esse teste de gravidez e ele dá negativo. O médico analisa os sintomas, fala, faz o exame clínico e fala, não está, descartada a gravidez. Aí, dali a alguns dias, ela procura um outro profissional, faz em outro laboratório e dá positivo. Nesse exemplo básico, a gente consegue imaginar que pode ter havido, talvez, um equívoco ali na análise clínica do médico, ou talvez um equívoco, ou uma falta de elementos no laboratório também. Bom, nesse meu exemplo, no viés do dano da paciente, ela sofreu algum dano? Nessa diferenciação de poucos dias entre o primeiro exame e o segundo? Não. Qual foi o dano sofrido por essa paciente? Nenhum. Então, a gente pode falar que esse erro de diagnóstico causou algum prejuízo nessa paciente? Não. Por quê? Porque ela não sofreu nenhum prejuízo. Logo após, ela fez um novo exame que confirmou. Talvez aquele primeiro exame não havia o HCG correndo em quantidades suficientes no sangue para que testasse positivo, ou talvez tenha tido algum equívoco no laboratório, mas em nenhuma dessas duas hipóteses causou qualquer tipo de dano para a paciente. Muito bem, e se a gente, sem entrar em casuísticas aqui, mas senão a gente não termina nunca, né, Alessandro? De começar a imaginar cenários aqui, a gente tem todos possíveis para criar. Mas pensando assim naquele diagnóstico, né, Leandro, onde está tendo um raciocínio médico, aí, por exemplo, um quadro de cefaleia, né, e que é dado um diagnóstico de uma doença,
Trata-se, passa uns dias, 15 dias, sei lá, não houve melhora, e depois é revisto esse diagnóstico e feito, não, esse primeiro não era uma cefaleia tensional, era uma enxaqueca, por exemplo, exemplo bobo aqui. E aí se entra com o tratamento adequado e melhora. Quer dizer, dano tecnicamente não houve, né? Não confundiu uma enxaqueca que era uma hemorragia subaracnoide, por exemplo, né? Que daí seria um erro com dano grave. Mas foi um atraso de diagnóstico, então entraria na definição de erro diagnóstico, o diagnóstico foi atrasado, foi dado errado e depois foi atrasado, mas aparentemente não houve dano, a não ser passar 15 dias a mais aí com dor de cabeça, por exemplo, né? Isso daí configura só um erro diagnóstico ou é também um erro médico? Não necessariamente um erro médico. Primeiro, porque faltou elemento dano. Faltou elemento. Nós temos aí a diferenciação de 15 dias entre o primeiro diagnóstico e o segundo diagnóstico. E outra situação que é muito importante para a formação do diagnóstico do médico, e você vai me explicar muito melhor do que eu. O médico, ele precisa analisar situações pontuais. Por quê? Porque eu estou querendo dizer, às vezes ele analisa aquela paciente, ou o paciente ou a paciente naquele dia, e a captura de elementos formadores do diagnóstico não tenha sido tão amplos para que ele pudesse pensar no segundo diagnóstico confirmado após 15 dias. Ou mais, às vezes a estrutura que ele tinha naquele momento da consulta inicial não era a mesma da consulta no segundo encontro com o médico. Vamos imaginar que no segundo encontro, a paciente ela tenha fornecido muito mais elementos para esse médico para que auxiliasse no convencimento dele. Porque é muito importante e é muito interessante os médicos saberem disso, que o direito à informação que nós advogados falamos frequente da importância do médico repassar as informações sobre o estado de saúde, de modo geral, para os pacientes, mas esse direito à informação também é um direito do médico. Então, imaginemos que o médico ele recebe do paciente informações incompletas sobre o estado de saúde. Se o médico ele recebe informações incompletas sobre o estado de saúde, o diagnóstico dele vai ser falho. Imaginemos que ele tenha 10 possibilidades de sintomas de doença. Sei lá, vamos imaginar 10. Mas diante daquela limitação de sintomas ou informações fornecidas pelo paciente, ao invés de ter 10, ele tem 2. Então, essa ausência de informação aumenta a chance do médico vir a cometer uma falha. Então, esse equívoco não foi necessariamente do médico, e sim uma frustração, aliás, uma falha do próprio paciente. Entendi, interessante. Alexandre, você gostaria de fazer uma pergunta também, Alexandre? Sim, é até bacana que a Alessandra falou dessa questão da frustração do paciente. Pensei numa possibilidade seguinte: imagina um procedimento estético que a pessoa está esperando alguma coisa e o médico faz os procedimentos e acaba essa pessoa se frustrando nesse procedimento. Eu acho bem difícil colocar, isso que eu quero perguntar, se é possível, de alguma forma, esse paciente ter algum respaldo legal para processar esse médico, haja vista que não necessariamente ocorreu uma imperícia do médico, que ele sabe fazer o procedimento e explicou para o paciente como seria feito, não necessariamente fez uma imprudência, porque ele fez o procedimento que era para ser feito, e também não fez uma negligência, porque ele fez todos os procedimentos, né? Então, assim, eu acho difícil também fazer esse nexo causal entre simplesmente a pessoa não gostar do procedimento, embora seja algo que, às vezes, altere bastante como a pessoa se vê na sociedade, e isso traz o meu medo, né, do paciente ter algum respaldo legal, mas, por outro lado, do médico estar respaldado nesses argumentos que a senhora trouxe para, né, protegê-lo. Então, queria saber como é que funciona essa relação. Olha, Alexandre, eu costumo dizer que essa situação, ela demanda do advogado um conhecimento muito específico no direito médico. É por isso que quando eu costumo falar para médicos, né, seja nas minhas palestras, seja para os meus clientes, eu costumo dizer que há a necessidade fundamental que um médico contrate um advogado especializado nesse assunto. Sabe por quê? Eu vou responder isso na sua pergunta. E, especificamente nessa situação que você colocou, há diversas condenações judiciais em face do médico. Exemplo, cirurgião plástico. A nossa jurisprudência, ela entende que nos casos de cirurgias estéticas, o médico ele se compromete com o resultado.
cirurgias estéticas. Então, um cirurgião plástico, ele tem 2 tipos de cirurgia. A cirurgia reparadora e a cirurgia estética. A cirurgia reparadora é para reparar algum dano, por exemplo, reconstrução de mama. E a cirurgia estética é melhorar a aparência do paciente. Nessa segunda hipótese, a gente usa no direito uma terminologia que é a obrigação de resultado, que é uma teoria que veio da França e já nem é mais usada na França desde 1923, para vocês terem uma ideia. Mas aqui o Brasil ele adota essa teoria até o dia de hoje. Nessa situação, existem diversas condenações judiciais que falam que um médico, por ter feito uma cirurgia, se comprometido com uma melhoria na aparência, ele necessariamente se compromete com o resultado. Então, no seu exemplo, caso o paciente, após a cirurgia, ele não fique satisfeito, o médico teria o dever de reparar aquela frustração do paciente até que o paciente fique necessariamente satisfeito. Pois eu digo a vocês que com um conhecimento específico de quem advoga nessa área, é possível reverter essa situação. Como eu disse, essa teoria é uma teoria que ela veio da França e não é mais utilizada no Brasil. Aliás, ela não é mais utilizada na França. E no Brasil, a gente consegue quebrar esse entendimento jurisprudencial quando a gente prova, no decorrer do processo, que esse paciente ele sabia das chances como se fossem as reações adversas, das possibilidades de melhoria na sua aparência. Por que eu costumo dizer isso? Porque existem situações de cirurgia que o médico ele não tem como prometer, aliás, que a barriga daquela paciente vai ficar igual da Gisele Bündchen, porque a construção orgânica daquela paciente impede que fique, quiçá, semelhante. Então, a falta essa ausência de elementos possíveis faz com que o médico não há necessidade do médico se comprometer com esse resultado. O nosso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, ele elenca algumas situações em que quebra essa responsabilidade em face do médico. Uma delas, por exemplo, é quando o médico ele fornece essas informações, ou seja, ele orienta antecipadamente as possibilidades de melhoria ou não naquela situação, as reações adversas, aquilo que vai acontecer no pós-operatório, e mesmo assim, caso não fique o resultado ele não fique satisfeito por uma ausência de resposta orgânica, por exemplo, é possível quebrar essa obrigação de resultado. Por isso que eu falei para vocês que é uma análise muito técnica, por isso que demanda um conhecimento muito técnico do advogado especializado nesse assunto. Então, é possível, eu costumo dizer o seguinte exemplo. Existem situações que o médico ele faz a cirurgia plástica, durante a cirurgia ocorre tudo perfeitamente, não há qualquer erro do médico, só que no pós-operatório a paciente não cumpre nenhuma das orientações fornecidas pelo médico. Ela vai para a academia, ela não faz o repouso, ela não usa os medicamentos, ela não faz a massagem, enfim, ela não cumpre nada daquilo. Então, o resultado da cirurgia não vai ficar igual, ou ao menos parecido com aquilo que ela tinha planejado. Houve erro médico? Não. Houve uma quebra do nexo causal em razão da conduta dessa paciente. Então, é uma das hipóteses previstas no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito, entendi. Muito bacana toda essa relação. Não tinha nem pensado um tantinho do que pode, né, vir a ser todo esse problema. Legal. A gente, então, quer dizer, nós vimos aí aquelas 3 situações onde pode haver a imputabilidade aí de erro médico, precisaria de 3 requerimentos aí para que isso se desse, de fato, e agora a gente está vendo, então, alguma relação aí com o resultado, mas para mim ainda fica, gostaria de compreender mais como que se dá a relação justamente do diagnóstico, né? Então, quer dizer, se houve um erro de diagnóstico e não houve dano, tudo bem, não houve dano, está tudo certo, apesar de ser considerado como um erro, apesar de poder haver melhora nesse processo, enquanto médico a gente querer melhorar, mas não é erro médico propriamente dito, porque não houve dano causado. Agora vem outra pergunta. Quando há um erro diagnóstico e há um dano causado, isso é sempre um erro médico? Ou não? Como que funciona isso agora? Bom, se tiver presente esses 3 requisitos, incide a responsabilidade em face do médico, a responsabilidade civil em face do médico. Então, veja, imaginemos que o paciente, ele procura um médico e ele faz com sintomas de
dor abdominal, enfim, aí o médico faz alguns exames e não fecha nenhum tipo de diagnóstico, ou dá um diagnóstico mais simplório. E ali, 6 meses ou 1 ano depois, o paciente continua ruim e procura esse médico, e aí ele descobre que estava com câncer já há muito tempo, num grau muito mais elevado, num grau 3, grau 4. Isso faz com que haja uma perda da saúde do paciente. Ou seja, a demora no diagnóstico ou o erro do diagnóstico inicial causou necessariamente o dano no tratamento do câncer desse paciente. Então, nessa situação, a gente pode pensar numa responsabilização desse médico. Aliás, o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele compreende, como nessa mesma hipótese que eu disse, a responsabilização do médico pelos danos morais causados ao paciente. Então, os danos morais, ele não é o dano material, o dano financeiro sentido pelo paciente, e sim o dano emocional. A diferenciação do tempo da primeira consulta com a segunda, que acarretou na demora para o diagnóstico, causou um abalo emocional, um abalo psicológico, além de todo o retardo no tratamento, né? Mas no sentido dessa frustração do psique, envolve o psique, depressão, tudo. E aí nasce o dever do médico reparar esse dano. Então, a gente não necessariamente a gente diga que o erro do diagnóstico é um erro médico, mas havendo o erro diagnóstico que tenha acarretado danos ao paciente, nasce o direito desse paciente buscar uma reparação civil em face do médico. Que não necessariamente vai se comprovar de fato como foi, né? Porque eu acho que aí que entra a importância de como que é o processo diagnóstico, né? Exato, então. É muito importante que nós, até advogados, compreendemos como é que é feito esse diagnóstico para que a gente consiga transcrever na petição, que é a peça processual que a gente faz em defesa do médico, como é que esse médico fez esse diagnóstico. Às vezes, essa falha, do meu exemplo que eu disse, diagnóstico de câncer, tenha sido meramente uma falha porque não era possível diagnosticar no começo, ou às vezes naquela cidade, naquele hospital, naquele momento, não haviam condições tecnológicas para o médico fazer aquele diagnóstico. Então, a demora nesse inter de tempo não é necessariamente causado pelo médico em si, né? Então, é muito importante que haja toda essa conversa entre o advogado e o médico para a gente conseguir traçar qual que é a melhor defesa. Às vezes, o médico, ele fez, como eu disse anteriormente, às vezes o médico não fechou o diagnóstico correto, não porque ele não tinha, que ele fez com imprudência, negligência ou imperícia. Às vezes, o paciente não ofertou todas as informações, porque às vezes o médico, enfim, às vezes não teve aquela relação de troca de informações necessárias para fechar o diagnóstico. Uhum. A gente sabe aí que no processo diagnóstico, né, Leandro? Quer dizer, quando a gente está analisando os erros de diagnóstico, se a gente pega, eu não sei como, até uma pergunta que eu queria te fazer, no Brasil, se nós temos aí uma boa base de dados sobre erros diagnósticos, danos, processos, porque existe uma grande base de dados, não sei se você está ciente disso, de processos médicos lá nos Estados Unidos, né? Então, tem várias pesquisas que são feitas aí com essas bases de dados, de casos já analisados, já julgados, né? E, claro, se são casos julgados, 50% desses casos aí tinham algum dano grave, né? Metade tinha dano leve. Claro, se não tivesse dano nenhum, não estaria lá, né? Mas a gente também, estudando os erros diagnósticos, a gente vê que nunca um erro diagnóstico acontece por uma situação somente, né? Geralmente tem pelo menos 3 fatores envolvidos, né? Então, quando a gente está trabalhando aí com os fatores que contribuem para o diagnóstico, então, por exemplo, pode ser um fator só da doença, né? Então, quer dizer, a doença não teve apresentação completa, é uma doença rara, uma apresentação rara de uma doença, às vezes até rara, ou pouco comum, enfim. A dificuldade estava no doença, não era possível fazer o diagnóstico daquilo, é muito difícil, né? Isso daí, a minoria dos erros acontece por isso, porque as doenças raras são raras, né? Essas apresentações raras são raras, né? Agora, a maioria deles tem 2 tipos de erros envolvidos, que são aqueles chamados de erros cognitivos, que envolvem o próprio processo de tomada de decisão e análise do caso por parte do médico, e tem associados erros do sistema, onde, por exemplo, uma radiografia chega atrasada, o laudo não está adequado, o exame é perdido, é chegado atrasado o laudo desse exame, enfim,
E geralmente nos erros diagnósticos a gente consegue perceber que há aí pelo menos 3 séries de erros, no mínimo, né? Isso quando não tem mais. Então, por exemplo, associou-se aí um fator de que o médico fez o diagnóstico muito rápido, né? Ele chegou a uma conclusão muito rápida, um momento muito precoce, que a gente chama de fechamento prematuro. Com aquele pouco de dado que ele tinha, ele não podia tomar decisão, tinha que investigar um pouco mais, mas isso foi casado por um processo de que ele está lá no pronto-socorro e teve um exame talvez errado ou outro que demorou para vir. Então, quer dizer, nunca acontece sozinho, né? Então, eu digo isso porque você tem que demonstrar o nexo causal, e esse nexo causal é com relação à conduta, então tem que ter havido alguma falha, eu não sei como seria o termo, se ela é proposital, se ela é culposa, não sei como seria o termo, do médico, e não apenas, quer dizer, não apenas não, por mais que tenha causado dano, foi uma mistura de situações que levou a isso. Não é isso, Leandro? O que você esclarece aí mais? Esse comentário é interessante, Fabrício, porque realmente, né, o médico cada vez mais trabalha em equipe, né, e depende de todo um sistema e de toda uma infraestrutura para ele conseguir fazer diagnósticos com eficiência e segurança, né, cada vez mais é dessa maneira que a gente trabalha. Mas, por outro lado, quando a gente vê, né, notícias e discussões, né, e manchetes sobre erros de diagnóstico, em geral, tem uma atribuição de culpa desproporcional à figura do médico sozinho, né, como se ele tivesse que fazer tudo sozinho, quando isso não é verdade. Né, e aí, inclusive, tem uma quarta categoria de erro, o Fabrício citou aí, né, o erro sem culpa, quando é uma doença que é impossível de diagnosticar, existe, né? O erro de sistema, quando tem um problema no sistema que dificulta o diagnóstico, falta de exame, etc. E o erro cognitivo, que são as falhas que ocorrem no processo de pensamento do médico. E tem um quarto grupo também, que é o erro de equipe, né, que vem sendo descrito mais recentemente, que é erro na comunicação entre as pessoas que estão envolvidas no cuidado do paciente. Então, tudo isso aí podem ser fatores, né, que podem contribuir para um erro de diagnóstico. E aí eu queria perguntar mesmo, aproveitar o gancho aí, perguntar para a doutora Alessandra, que eu lembrei de uma história daquele documentário, Fabrício, do Where is Human, né, que é um documentário sobre a segurança do paciente, que tem uma história parecida com essa que a Alessandra deu de exemplo. Um paciente que ele foi no neurocirurgião com uma dor no pescoço, ele viu que tinha um tumor na base lá do cérebro, ali no começo da coluna, operou e falou assim, ó, parece benigno. Então, aí foi embora, melhorou a dor do cara, passou 6 meses, ele começou a ter dor de novo e voltou no neurocirurgião. Aí o neurocirurgião puxou de dentro do prontuário, assim, o laudo do anátomo patológico, né, da biópsia daquela massa, que ninguém tinha visto em 6 meses, estava enfiado dentro do prontuário, ninguém viu. Aí falou assim, pô, era um câncer, então perdeu 6 meses de tratamento, né, e recidivou. No caso aí, ligaram para o patologista, né, e perguntaram, mas por que você não comunicou o resultado desse exame? E ele falou, não era minha função. Então ali é um erro crasso de sistema, né, não tinha um sistema de notificar resultado de exame para o médico. Ele até mandou o laudo, né? Estava lá o laudo, mas ele mandou não o laudo, avisou, estava dentro do prontuário, no envelope fechado, ninguém abriu, ninguém leu, né? Então, assim, aí nesse caso, como é que faz, né? Porque realmente tem vários fatores em jogo aí determinando um erro de diagnóstico, especialmente em erros diagnósticos graves, com dano severo para o paciente, como o Fabrício falou. Nesse caso, como é que faz a avaliação da culpa, da parcela de responsabilidade de cada um dos envolvidos? Como funciona isso? Então, nessa situação, a gente costuma usar uma expressão que é efeito bola de neve. É uma situação pequena, pontual, que acabou acarretando uma sequência de erros que aí, no momento posterior, se tornou uma grande bola de neve, que fica difícil de se controlar, que é exatamente esse caso. Muito provavelmente, esse paciente, se ele ingressar com uma ação judicial, ele vai ingressar em face de todos os médicos, porque ele não tem o conhecimento técnico para saber qual foi o médico que iniciou essa sequência de erros. Então, numa defesa processual, a gente tem que traçar o liame, o ponto inicial que acarretou todo o dano. Será que no momento que esse médico colocou o laudo, né, o patologista enviou o laudo, ele tinha que... havia algum elemento para esse médico que fez a consulta saber que esse laudo já havia sido juntado no prontuário? A gente tem que conseguir esmiuçar toda essa relação para identificar o ponto principal, se aquela conduta do médico, aí vai depender de qual é o médico que a gente está fazendo a defesa, é claro, né? Qual que é o médico, para você esmiuçar essa responsabilização.
Por exemplo, imaginamos uma situação, vou dar um exemplo bem similar a esse, mas para ficar bem claro, imaginemos que o médico está de plantão, e aí um parto, né? Da mulher dá uma entrada no trabalho de parto, e aí esse trabalho de parto demora por horas, então são vários médicos plantonistas que fazem esse atendimento. E o terceiro médico em diante, ele deixa de analisar que aquele bebê está em sofrimento fetal e aí o bebê nasce com sequelas. Ok, esse caso é um caso corriqueiro que acontece no Brasil. Ela que não sabe, essa parturiente, né, e o bebê que também tem o direito à reparação de danos, não sabe identificar quem que é o responsável. Então, muito provavelmente, ela vai colocar o hospital no polo passivo. Se for o Estado, ela vai colocar o ente federado, o Estado, a União, o município, quem administrar o hospital. E o hospital vai chamar ao processo os médicos, todos os médicos que fizeram fizeram o atendimento dessa paciente. Eu lembro que eu falei que foi a partir do terceiro médico que deixou de identificar o sofrimento fetal. Os 2 médicos anteriores, eles não têm qualquer ligação com o evento danoso sofrido pela paciente e pelo bebê. Qualquer evento danoso. Não tem qualquer participação. Aliás, toda a conduta desses 2 médicos anteriores foi a correta. Baseada em quê? E aí eu digo a vocês, baseada na medicina, baseada em evidência. Então, é de suma importância que a gente tenha esse conhecimento do que diz a medicina baseada em evidência, para a gente oportunizar que esses 2 médicos anteriores utilizaram da sua expertise para atender essa paciente. Contudo, o terceiro, quarto, enfim, o terceiro médico em diante acabou acarretando na inobservância daqueles detalhes que culminou no dano sofrido pela parturiente e pelo bebê. Então, veja, no seu exemplo, será que aquele médico que estava atendendo, ele tinha como saber da existência desse laudo no prontuário? Qual que era a responsabilidade nesse nexo nesse núcleo de multiprofissionais que atenderam essa paciente? Se havia possibilidade dele ter acesso, dele saber que aquele laudo, né, estava dentro do prontuário e ele deixou de observar isso, ele teve uma conduta omissiva, aí sim a gente pode falar numa responsabilização dele, sim, não somente do médico patologista. Mas veja, a gente tem que esmiuçar, fazer o caminho de volta. Então, a gente identifica o elemento danoso e faz todo o caminho de volta para encontrar o ponto que começou o dano. E aí a gente analisa ali quais são os profissionais que estão ligados a esse dano. Interessante, é uma análise, quer dizer, vai demandar uma investigação mesmo aí, né, do caso, porque são muitos elementos, né? Isso daí tem que ser feito mesmo. Isso daí até alguém perguntou aqui no YouTube, né, que todo caso de erro de médico, quer dizer, ou todo caso suspeito de erro, né, porque vai precisar de uma perícia para elucidação, doutor? Sim. Judicialmente, a peça principal, a alma de um processo envolvendo o direito médico é o prontuário médico. Por isso eu costumo dizer para os meus clientes que eles têm que ter um cuidado, assim, cuidado especial com o preenchimento, o zero, tudo aquilo que vai constar no prontuário. Por que isso? Quando a gente inicia um processo judicial, a gente vai requerer esse prontuário. Esse prontuário vai ser analisado por um médico perito, que vai analisar a história desse atendimento do paciente em face do médico, em face do hospital. Então, o médico perito, ele vai tentar identificar esse elo, esse histórico, para conseguir saber se a conduta do médico foi determinante para aquele dano sofrido pelo paciente. Então, é de suma importância que a gente consiga trazer esse prontuário completo, em perfeito estado, para o processo, e aí vai ter sim a perícia. Pode ser a perícia só documental, ou também a perícia no próprio paciente, dependendo da situação concreta. Entendi, interessante. Acho que aí eu queria fazer uma pergunta para a doutora, baseada na experiência dela, que assim, prontuário médico, a gente sabe, né? A gente ensina, a gente é professor de graduação em medicina e a gente fala para os meninos, fala para os estudantes, para os residentes, escreva direitinho, documente tudo no prontuário, que é a sua defesa. Mas na hora do vamos ver, ainda mais agora no meio de uma pandemia, às vezes a pessoa está atendendo 2, 3 vezes o número de pacientes que era acostumado a atender. No caso do Fabrício aí, o Fabrício costumava ter 30 pacientes e agora está cuidando de 80, né? Então, assim, ele tem exatamente o mesmo tempo que ele tinha antes para cuidar de todos esses pacientes, né? Então,
a história vai ficando cada vez mais curta, mais sucinta, mais objetiva, né? Para não dizer, né, incompleta, né? E aí fica essa questão, né? A doutora deu o exemplo aí de que às vezes o paciente pode ser responsável, né? Se o paciente, sei lá, omitiu sintoma, omitiu informação, aí sofre um processo. Qual que vai ser a prova? Vai ser o que está escrito no prontuário, que é aquelas 2 linhas em letra ilegível, né? Que a pessoa faz. Como faz para provar que, de fato, o paciente não tinha falado aquela informação que não consta no prontuário, né? E não admitir que, assim, o paciente falou, mas o médico não anotou. Na prática, como funciona isso? É curiosidade minha mesmo. Não, então, isso é comum. Então, isso aí é mesmo um estudo bem complexo de tudo aquilo que envolve o atendimento médico. Então, a gente vai ter que analisar o prontuário. Então, se um atendimento foi no hospital, por exemplo. Às vezes, e é muito comum que aconteça isso, o médico coloca ali 2 linhas, com abreviação, aquela coisa bem com bastante pressa. Contudo, a equipe de enfermagem, ela costuma passar valiosas informações para nós, advogados, né? Então, a gente, você sabe que o prontuário, ele não é só preenchido pelo médico. Tem todos os profissionais que atendem o paciente, eles fazem anotação no prontuário. Então, às vezes, o médico não anotou alguma informação, mas a enfermeira anotou. Então, tem que ser analisado, eu costumo dizer para os meus alunos, né, para os médicos também, tem que ser analisado toda a gama desse prontuário, do início ao fim. Então, às vezes, o prontuário tem 1.000, 2.000, 3.000 páginas, você tem que ler do início ao fim, para você conseguir identificar ali elementos que muitas vezes o médico deixou de colocar. E também, às vezes, o médico, por exemplo, ele não colocou alguma informação dada pelo paciente, como você colocou. Só que na petição inicial, em que foi confeccionada para processar o médico, para traduzir o que é uma petição inicial, né, no nosso universo jurídico, o paciente processa o médico e aí ele confecciona, por meio do advogado, essa petição em que ele coloca ali as acusações. E, às vezes, ali na própria petição dele, ele entrega elementos que demonstram que o médico não sabia da informação. Ou pode acontecer de que aquela ausência de informação, ela tenha acarretado no médico uma inobservação de uma conduta. Então, vamos imaginar o seguinte. Imaginemos que a paciente, ela estava em trabalho de parto, ela estava com uma diabetes descompensada e ela precisou ficar um período de tempo antes do trabalho de parto no hospital. Então, no dia ela passou por uma cesariana de emergência. E aí, um ano depois, ela acaba acusando o médico de ter acarretado a ela a fístula vesículo-uterina. Então, a existência dessa ferida, né, desse dano no nosso universo jurídico, desse dano, será que tem ligação com a cesariana feita pelo médico que estava de plantão? Vejamos, o lapso temporal entre a cesariana e o aparecimento da fístula pode indicar inúmeras ausências de informações, tais como não retorno da paciente no consultório, ausência de cuidados no cumprimento das especificações do pós-operatório. Então, veja, no meu exemplo, o médico não colocou nada ali. Por quê? Porque na paciente, ela não ofertou oportunidade para esse médico fazer qualquer tipo de informação. Então, quando um advogado ele verifica essa ausência de informações, se ele conhece o direito médico, ele vai virar a chave e vai trazer em benefício do próprio médico. Muito bom. Então, o pessoal colocou uma frase bacana aí, né, no YouTube. É isso aí, né? O que escrevemos nos defende, o que não escrevemos nos incrimina, né? Realmente. Até a gente, Alessandra, às vezes precisa saber um pouquinho da evolução do paciente, a gente corre ver a evolução da fisioterapia. Geralmente são muito boas, né, Leandro? A da fisioterapia é top. Porque tem palmas para eles, verdade, que as evoluções deles são ótimas. A avaliação pulmonar, tal, é excelente, de força. A enfermagem também é boa, lembrando que hoje é dia da enfermagem, né? Parabéns aí para os profissionais aí da enfermagem, tão importantes aí para o cuidado. Então, a gente estava falando, né, um dos tópicos que você ia comentar, que também acho que é interessante, é isso, né, a obrigação de resultado, né, então, qual é que é a obrigação de resultado no diagnóstico? Então, aparentemente, aí no caso de uma cirurgia estética, existe uma certa obrigação aí no resultado, não absoluta, mas, né,
E no diagnóstico, como que é isso, Alessandra? Quando o médico se compromete com o resultado. Então, veja, na cirurgia plástica, como eu disse, é uma cirurgia. Então, o médico ele não pode, em momento algum, em nenhum atendimento médico, ele pode se comprometer com o resultado. Ele fala assim, não, eu garanto a você que você vai ficar parecendo com a barriga da Gisele Bündchen. Ou eu garanto a você que você não tem doença nenhuma. Nesse momento é que o médico coloca na posição de garantidor, aí ele se compromete com o resultado. Então, dentro da medicina, é de suma importância que a gente traga essas informações para o universo jurídico. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque você disse há pouco, Fabrício, a respeito da alta incidência de processos judiciais com os números americanos. Para vocês terem uma ideia, e eu vou responder a sua pergunta, aqui no Brasil, em 2016, nós tínhamos uma peça, uma petição contra erro médico a cada 3 minutos. Uma peça a cada 3 minutos. Um processo judicial a cada 3 minutos. Ou seja, é um número muito grande, muito grande. E a condenação médica é muito alta. Então, demanda do advogado um conhecimento muito específico. Por quê? Porque o juiz, ele não tem as informações envolvendo a medicina. E eu costumo falar muito isso para os meus alunos. A gente tem que trazer essas informações para convencer o juiz. Por isso que a gente fala, e agora há pouco eu falei sobre a medicina baseada em evidência. O médico, ele tem que falar, orientar, diagnosticar, conduzir o atendimento médico com base na medicina baseada em evidência. Se ele não age assim, é bem provável que acabe cometendo um erro de diagnóstico ou uma falha no atendimento. Então, quando a gente percebe que o médico ele agiu de modo correto, ele se baseou na medicina baseada em evidência, ele cumpriu os protocolos médicos, e a gente traz isso para o universo jurídico, para o processo judicial, é muito mais tranquilo a gente auxiliar o juiz no convencimento. Compreenderam? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque nem sempre a falha no diagnóstico é um erro médico. Nem Sim. sempre, de acordo com o protocolo clínico, aquilo que os artigos, os estudos científicos diz a respeito daquela situação pontual, daquele atendimento, daquele medicamento, daquele tratamento, da doença específica, permitia que o médico conseguiria diagnosticar daquela maneira que o paciente acredita ter sido vítima de uma falha, entendeu? Então, é de suma importância que a gente consiga trazer todas as informações para o processo. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Porque, assim, quem estuda um pouco de medicina baseada em evidência, quem entende um pouco como funciona o diagnóstico, sabe que existe uma razoável margem de incerteza, né? Na prática da medicina. Inclusive, o nosso colega aqui, o Alexandre, estava falando de incerteza outro dia aí, né, Alexandre? No evento lá do STARS Brasil, lá da Choose Wisely, comentando exatamente sobre a existência da incerteza, que dificilmente o médico vai ter certeza absoluta das coisas, né? Sim. Poucas situações de medicina permitem um diagnóstico com certeza absoluta. Então, sempre existe uma certa margem de dúvida. E a beleza da medicina baseada em evidência é que ajuda exatamente a quantificar essa incerteza. Né? Qual que é o grau de incerteza ali que o médico está trabalhando, né? E aí vem essa questão de que diagnóstico não é garantido mesmo, né? Como o doutor Alessandro está falando aí. Mas o importante é que o médico tome todas as condutas mais adequadas cientificamente, tecnicamente, né, falando, para que chegar ao melhor resultado possível. E isso tem que estar documentado em prontuário. Em resumo, é isso, né, doutora, para tentar proteger. É exatamente isso. É muito importante que tenha tudo no prontuário. É muito importante que o médico ele passe essas informações para o paciente. Ele precisa passar essas informações. As informações de que ele não tem, que a medicina ela nunca pode ser entendida como uma obrigação de resultado. Porque existem situações que realmente não tem como o melhor médico do mundo diagnosticar ou antever eventos adversos. Eu costumo dizer que tem situações que fogem do controle pela própria reação orgânica do paciente. Então, o médico pode examinar, antever, imaginar, mas garantir nenhum. Não tem como. Tem situações que não tem como. Foge do controle. E é por isso que eu falei que a gente precisa trazer isso para o direito, trazer isso para o processo, para que o juiz, porque deixa eu até passar essa informação, é difícil a gente encontrar cidades no Brasil que tem uma vara especializada
para julgar casos envolvendo erro médico. Então, o médico que julga o erro médico, muitas vezes é o médico que julga acidentes de trânsito, ações de indenizações comuns. Então, ele não sabe desse conhecimento específico. Por isso, é necessário a gente trazer esses elementos para a petição. Tem a frase do médico aí, que a gente gosta muito, o Sir William Ozer, que é considerado o pai da medicina moderna, já tem aí uns 130 anos essa frase dele, mas ele costumava dizer que a medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade, né? Então, e eu gostei do seu comentário que essa obrigação no resultado, quer dizer, ela não é algo per se, não é algo que se já imputa ao médico a princípio que ele tem essa obrigação de resultado, né? E no caso ele pode querer pagar de bacana e falar assim, não, tem certeza que você não tem nada, ou certeza absoluta que é isso, né? Então, também não querer ter esse estrelismo, né, Leandro? Essa é a receita mais certeza. Não, aqui, ó, fica tranquilo que é coisas. certeza absoluta que é isso, né? Ó, eu não vou deixar, né? Quer dizer, e eu acho interessante isso aí, como o Leandro falou, a gente está com estudantes e a gente também procura orientar isso, né? Então, até esses dias aconteceu, eu estava com um caso bastante ambíguo, duvidoso, né? E eu orientei a paciente, falei para ela que, olha, eu não tenho certeza do seu dado, para fazer uma biópsia seria complicado por conta da sua situação de saúde, que daria o diagnóstico de certeza, possivelmente, mas não temos como fazer isso, então eu vou assumir que seja tal coisa na ausência de outra saída melhor, mas eu não tenho certeza, né? E pedi lá, e na hora da conduta, lá, o estudante residente colocou uma conduta simples, né? Agenda o retorno, não sei o quê, fazer tal exame. Eu falei assim, cara, não foi isso. Como que você vai escrever na minha consulta tudo isso que eu falei desse jeito? Não. Escreve aí, do jeitinho que eu estou falando. Expliquei para o paciente que o certo seria fazer A, B e C, mas que não dá por X, Y, Z, que o mais provável agora é isso, né? Orientei também que se ela quiser procurar uma segunda opinião, que fique à vontade, e que é assim que vai ser, e a paciente concordou, entendeu? Né? Então, acho que procurei deixar evidente esse caráter de incerteza e que a gente estava lidando com o melhor que podia no momento e que podia ser algo diferente, mas embora acreditasse que fosse aquilo, mas sem nenhuma certeza alguma, né? Então, acho que essa importância de anotar também, colocar essas incertezas, né? Agora, você tinha colocado aqui a teoria da perda de uma chance. O que é isso, Alessandra? Teoria da perda de uma chance. Essa teoria também ela é fruto do direito comparado. Ela veio de outro país e foi adaptada aqui no nosso Brasil. Eu adoro esse termo adaptado, sabe? Que é o que acontece no nosso judiciário. Então, existem situações que, por exemplo, a paciente ela acaba vindo a sofrer um dano em face do atendimento médico e que torna uma situação que não tem mais como reverter aquele dano sofrido por ela. Então, é uma situação... Essa teoria da perda de uma chance, ela vem sendo muito utilizada. Mas para que haja comprovação efetiva da perda de uma chance, tem que ser exatamente do jeito que eu coloquei. Esse dano sofrido por ela, essa chance perdida por ela, não tem como retroagir. Então, vou dar um exemplo. Imaginemos que a paciente, ela vai passar por um tratamento de câncer. E ela vai acabar ficando estéril. Sei lá, ela vai perder os ovários. Vamos imaginar para ficar bem definitivo, para não ficar qualquer tipo de suspeita. Câncer nos ovários. Se ela perdeu os ovários, não tem mais como retroagir. Antes disso, imaginemos que ela tenha feito, tenha colhido os óvulos e colocado para congelar numa clínica de fertilização. Os óvulos estão congelados na clínica. Aí ela faz o tratamento, tudo. Após ali a sua cura, o período de tempo, ela volta a essa clínica para poder fazer procedimentos de fertilização in vitro. E aí ela descobre, por meio da clínica, que a clínica perdeu os óvulos. Perdeu os óvulos. Nessa situação, o dano dela é irreparável. Não tem como voltar. Ela sofreu, o que ela sofreu, o prejuízo sentido por ela só tinha uma chance. E é por isso que a teoria da perda de uma chance. Ela tinha uma chance que não tem como voltar. Por quê? Porque ela não tem mais ovários. Então, o sonho dela de ser mãe se perdeu. Imaginemos também uma outra situação. E é muito importante que haja o direito à informação. Veja meu exemplo. O médico, ele vai fazer o tratamento de câncer, né, indicar o tratamento de câncer no paciente. E aí ele diz para esse paciente, fala assim, não, em vez de a gente fazer o tratamento convencional, eu tenho uma clínica que faz tratamentos experimentais com XYZ medicamentos, tira alimentos, faz
né? A gente sabe que existe isso. Então, ele indica esse tratamento experimental ao invés do tratamento convencional. A paciente, diante da relação de confiança que ela tem com o médico, ela adere a esse tratamento experimental. E quando ela cai em si daquilo que ela está fazendo e ela busca um tratamento convencional, não tem mais como curar, tratar esse câncer, porque ele já está num estágio muito avançado. Então, ela perdeu a chance de um tratamento, de uma cura, por conta da má orientação do médico, entendeu? Então, são duas situações em que espelha bem a perda dessa chance, e é uma perda que deve ser irreparável. Entendi. E você tinha também comentado de como analisar a estrutura que o médico tinha à época da consulta, né? Quer dizer, um pouco já comentamos aí que às vezes tem a bola de neve, mas e esses fatores aí que interfere no desempenho do médico, né? Como que fica a análise dessa estrutura no sentido não só da informação disponível que ele tinha naquele momento, como do contexto onde ele estava trabalhando, né? Ou seja, se estava sob um ambiente de pressão, se estava sob, né, pressão de tempo, se na hora que ele estava atendendo surgiu uma urgência, ele teve que sair e perdeu o contato, enfim, como que funciona essa análise aí, digamos que não só a estrutura, essa análise situacional toda aí que o médico tinha no momento do diagnóstico, de quando deveria fazer. Então, tudo isso influi naquilo que é repassado, né? Tanto no prontuário ou para o advogado na construção da sua defesa. Vamos imaginar que eu gosto muito de dar exemplo, porque como eu sou professora, eu falo para os advogados que eles só conseguem entender direito médico com exemplo, porque o universo da medicina é muito diferente do direito, por isso que eu falo tanto exemplo. Mas vamos imaginar que o paciente ele dê entrada no hospital após um acidente de trânsito. Várias pessoas, aliás, dão entrada, múltiplos pacientes. Um monte de paciente, tá tragédia, acidente de ônibus, uma coisa bem trágica. E tenham 3 médicos fazendo esse atendimento. É natural que o prontuário fique incompleto, porque até então, antes da chegada desses pacientes, os médicos estavam atendendo outros pacientes, não é mesmo? Eles estavam procedendo aos atendimentos daqueles pacientes que estavam internados, as emergências, urgências que estavam ali. Só que com a chegada daqueles pacientes decorrentes do acidente de trânsito, os médicos deixaram de atender aqueles pacientes do hospital para atender os novos pacientes. Vamos imaginar que é uma situação bem peculiar. Aí, vamos imaginar que tenha havido alguma falha no atendimento, que algum paciente tenha vindo a óbito por falha, né? Porque eu não tinha um médico ali suficiente. Então, e o prontuário, ele não esteja de maneira completa, porque diante de tantos pacientes, de tão poucos profissionais, é natural que o prontuário não fique completo. Só que esse histórico tem que ser trazido para o processo. Então, por meio de depoimentos de testemunhas, enfermeiras, histórico, às vezes, de reportagem de que aquele acidente ocorreu naquela data, de que tantas pessoas deram entrada no hospital naquele momento. A gente tem que trazer para o processo todo esse contexto do caso concreto, entendeu? Por isso é a particularidade, para a gente poder confeccionar a melhor defesa. Eu já tive numa situação dessa de acidente em pronto-socorro. Agradeço a Deus até hoje, porque já estava no final do meu plantão. Mas é horrível. Você começa a ver paciente chegando, o pessoal liga, teve um acidente eu lembro até hoje, acidente de ônibus na Serra aqui, está com 20 vítimas. Foi, pelo amor de Deus. E você já vai se preparando naquele tempinho que está vindo o transporte, organizando, do jeito que dá, chamando o colega para atender, e começa a vir um com o braço quebrado, o outro com exposição de massa encefálica, e nessa ocasião, depois que comecei o atendimento, fizemos a troca de plantão e tal, eu lembro até hoje, teve uma paciente que evoluiu a óbito, infelizmente, porque ela teve um diagnóstico perdido, porque era tanta gente, e tanta gente, às vezes, mais grave ou mais idosa, que era uma paciente jovem, e ela tinha uma fratura de fêmur e fez uma embolia gordurosa, que é algo muito raro, né, e você vê, né, mas era uma situação bem dessa que eu já passei, não gosto nem de lembrar, se eu sonhar é pesadelo, mas é isso, né. Até teve uma pergunta aqui que uma pessoa mandou aqui, que é, se o médico não tem muita certeza do diagnóstico, é melhor comunicar isso ao paciente, né, então, do ponto de vista médico,
pode surgir esse questionamento, porque às vezes a pessoa tem receio de dizer que tem dúvida, né? Então, do ponto de vista médico, eu digo para você, sim, você tem que manifestar isso, que você não tem certeza do diagnóstico, para que a pessoa tenha informação clara do que está acontecendo, dos procedimentos que você vai levar, do que ela deve observar nessa incerteza. Então, fica até mais claro, por exemplo, se você não tiver alguma mudança na sua sintomatologia, por favor, volte, porque teu caso não é grave, porém eu não tenho certeza. Ou para você dar a chance da pessoa procurar um outro profissional, que de repente é melhor que você, mais capacitado, por que não? E pode conseguir esse diagnóstico. Então, sim, não tenha receio disso, nem de anotar. E do ponto de vista jurídico, como que o médico deve proceder quando ele não tem essa certeza aí, Alessandra? É o direito à informação. Nessa situação, ele tem que ser o mais verdadeiro possível. Não tem essa história do médico ele querer enganar, omitir, mentir. Ele não pode fazer isso, em nenhuma hipótese. Então, se, por exemplo, ele não sabe, ele não conseguiu identificar. Às vezes, ele examina, faz exames no paciente e ele imagina 3 possíveis diagnósticos, 3 possíveis doenças, mas ele não consegue fechar o diagnóstico. Ele tem que dizer isso para o paciente. Olha, eu examinei, jogar aberto, porque a gente tem que lembrar e também resgatar isso na relação médico-paciente, que é a confiança. Então, o médico mostrar, e não é fraqueza, na verdade, às vezes naquela situação não deu certo, não conseguiu fechar. É humano, né? É um organismo. Então, ele dizer para o paciente, olha, não consegui, veja bem, olha aqui os exames, ele vai explicar a situação concreta, ele vai explicar o porquê ele não chegou a esse diagnóstico. E ele pode muito bem passar, recomendar um outro profissional, talvez um profissional mais especializado para continuar o segmento. Então, assim, o que não pode é o médico omitir ou negar o direito à informação a esse paciente, em nenhuma hipótese. Eu acho que esse é um termo muito bem colocado, porque a gente muitas vezes fala nesse sentido, né? De dar oportunidade, da explicação, mas esse tema, esse ponto de vista jurídico aí acrescenta algo que é próprio do direito mesmo, que é a justiça, né? É justo que o paciente tenha informação, né? É o direito à informação, literalmente tocando aí a justiça, né? Então, nós não podemos falhar em ser justo com o paciente que tem direito a essa informação. Acho que a gente está com um tempinho aí de live, temos mais uma pergunta aqui e eu gostaria de fazer mais uma para a gente poder finalizar. Tem uma no YouTube aí, Leandro? Você quer colocar para a gente? O Vinícius Mateus perguntou aí, então, né, qual que seria o cenário dos processos sobre erro médico no Brasil? Se tem muitos, apesar da baixa disponibilidade de profissionais especializados em direito médico, é possível ser bem defendido, né? E eu ia acrescentar se é possível ser defendido e como eu ia acrescentar essa pergunta, como que é aquilo que você percebe, qual que é a visão do juiz, né? Você precisa ser bem defendido, existe alguma inclinação por parte do juiz de ir a favor mais de condenação, de relevar outros aspectos, como que é isso? Bom, o nosso número de processos envolvendo erro médico no Brasil é altíssimo. É altíssimo. Veja, em 2016, eu disse que dava início a um novo processo judicial envolvendo erro médico a cada 3 minutos. Um processo a cada 3 minutos. É um número muito alto. Isso em 2016. Hoje, por conta da pandemia, esse número está elevadíssimo. Elevadíssimo. E o que está por vir, o cenário que está por vir, é ainda pior. Então, nós teremos um aumento porque, assim, justamente, o médico ele está tendo uma péssima infraestrutura de trabalho, ele está trabalhando sobrecarregado. Muitas vezes a equipe de enfermagem, que dá um apoio muito grande para o médico, ela está extremamente sobrecarregada. E o médico, os profissionais da saúde, naquela expertise que ele tem que ter naquele momento rápido, ele deixa de ter porque ele está sobrecarregado, fisicamente e emocionalmente. Então, tem acontecido muitos erros médicos, muitos mesmo. Então, assim, a tendência infelizmente, que haja um grande aumento. A segunda pergunta é como que funciona a cabeça do juiz, né? Então, infelizmente, como eu disse, os juízes, em pouquíssimas cidades, nós temos varas especializadas para julgar situações como essas. Geralmente é o juiz civilista da cidade. Então, o juiz que julga causas civis, acidente de trânsito, ação de indenização, briga de vizinho, ação de cobrança, nesse segmento. Então, ele não tem esse conhecimento específico. E aí eu entro com um segundo exemplo, muito do universo de vocês. Quando vocês quebram uma perna,
vocês vão atrás de um ortopedista ou de um dermatologista? É claro que de um ortopedista. Exatamente a mesma situação. Caso vocês, médicos, sejam processados ou estejam numa situação peculiar, vocês precisam procurar um advogado especializado no assunto, porque ele precisa ter esse conhecimento específico. É como eu disse, precisa trazer essas informações para o processo. O juiz, ele não sabe. A tendência do nosso judiciário é, sim, ir a favor dos pacientes. E eu te digo até um índice. Em torno de 80% das decisões judiciais são favoráveis ao paciente. Mas isso é um caso que, o médico é processado, ele vai ser condenado? Não, depende. Depende de uma série de fatores. Como eu disse, a análise do prontuário. A primeira petição de defesa do médico, ela tem que ser construída já pensando na última peça de recurso. Então, o advogado, ele tem que ser muito, muito competente, ter muito conhecimento na área do direito médico. Porque pode ser que ele seja um especialista em direito tributário. Ele é ótimo em direito tributário, mas ele não sabe nada de direito médico. Então, ele vai acabar deixando de atender o médico do jeito que ele deveria. Então, é de suma importância que tenha esse conhecimento específico. Legal, entendi. É uma taxa bem alta de mortalidade, né, Leandro? O base rate aí de perder processo é 80%, né? Você me permite mais uma pergunta para a gente finalizar, Alessandra? Até que foi o motivo do nosso primeiro contato aí, que nos conhecemos até nas mídias, né? Como que é legal as mídias aí, né? Conhecer tanta gente. Mas como que fica, então, essa relação, né? Entre isso que a gente tem estudado, mostrado sobre o processo diagnóstico, raciocínio médico, como que isso pode ajudar, no caso aí, o seu trabalho e também a análise de erro médico no tocante aí, principalmente aos erros diagnósticos, esse trabalho todo cognitivo do médico aí, como você enxerga uma possibilidade de que esses conhecimentos mais novos sobre o raciocínio, o pensamento, os processos aí mentais do médico podem auxiliar nesse trabalho? No universo jurídico? Fundamental. É como eu digo, eu costumo dar o seguinte exemplo nas minhas aulas para os meus alunos, né, dos advogados. Nós, do direito, nós temos um pensamento muito engessado, e é o mesmo pensamento dos juízes. Nós gostamos de colocar cada coisa no seu quadrado. Então, para nós, é uma teoria, é uma conduta, a gente especifica demais, porque é o nosso universo. O universo do médico, a cabeça, o jeito de pensar, o raciocínio é totalmente diferente. Então, por isso que muitas vezes o juiz não compreende porque o médico não diagnosticou o paciente. Porque no universo do juiz, ele tem segmentos, preencheu requisitos, conduta, dano, nexo causal, pronto, configurou o erro médico. Basta. Então, falta ao médico aquele conhecimento que é da medicina. Então, é de suma importância, eu digo assim, que vocês têm um trabalho excelente, porque eu pesquisei demais vocês pelo site, pelo Instagram, esses conhecimentos que vocês passam. Nós, do universo jurídico, a gente precisa compreender cada vez mais como é que funciona o raciocínio do médico para que a gente produza defesa mais qualificada, mais benéfica para esse médico. E lembrando sempre que a gente tem que trazer isso na petição para que a gente consiga convencer os juízes, né? O judiciário em si. Muito bom. É isso aí, né, Leandro? Alexandre, eu acho que falamos bastante, né? Puxa, quanto esclarecimento, quanta coisa boa que a gente pôde ouvir, né? A gente fica muito grato aí, realmente, com a sua presença, Alessandra. Leandro, você quer comentar alguma coisa aí, meu pai? Não, eu queria agradecer aí a doutora Alessandra, achei que foi esclarecedor, né, em vários pontos aí, para a gente entender como funciona, né, essa questão de processo. Eu acho que muitas pessoas aí, muitos colegas, muitos estudantes, muitos jovens médicos têm bastante dúvida, bastante medo, né, inclusive, embora a gente não está ainda com a medicina tão judicializada como é nos Estados Unidos, né, que lá é uma verdadeira indústria, né, mas eu acho que é questão de tempo, né, doutor? Então, quanto mais as pessoas se prepararem, né, e souberem se defender, lógico, saber fazer seu trabalho direitinho e documentar direitinho o que está fazendo, né, para ter uma defesa sólida, né, se problemas acontecerem, é bom a gente levar esse conhecimento aí para todo mundo. Muito bom. Foi muito aprendizado mesmo. E é bom saber, né, que esse tipo de estudo, isso que a gente se dedica, pode auxiliar, né? Então, a gente fica também aqui
à sua disposição aí, se a gente também puder ajudar nossos colegas, até do ponto de vista jurídico, né, tanto os nossos colegas médicos quanto os advogados, também a gente fica à disposição, claro, a gente tem aí esse compromisso aí de poder estar auxiliando os estudantes, o aprendizado, a educação, né, a medicina de modo geral, que é a nossa missão aí, né, Leandro? Então, agradeço novamente a sua participação. Já pensei em mais um monte de coisa para te chamar, você fica ligado Opa! aí. Fique à vontade. Combinar Falando uma- de direito médico, eu fico horas e horas. Que legal, Alessandro. E a gente Então, ainda se você... a gente não comentou sobre direito médico preventivo, que é a prevenção de processos judiciais, mas fica claro. com a oportunidade. Perfeito, claro, com certeza, vamos fazer isso Já é o tema da próxima. Se tiver mais alguma coisa que você gostaria de comentar, Alessandro, alguma mensagem? Não, eu não quero que os médicos fiquem desanimados com toda a minha apresentação, né? Não assim, o cenário não é propenso, infelizmente, porque nós temos um sistema de saúde no Brasil que é falho, tanto o sistema particular quanto o sistema, ainda mais o SUS, né? O sistema público de saúde. Mas existem condutas que os médicos podem aderirem para se precaverem, para não serem processados. Essa relação médico-paciente, ela vem sendo modificada aos longos dos anos. Então, os médicos, eles, a partir do momento que eles fazem como vocês fizeram, eles reconhecem a necessidade de continuarem se atualizando, isso já é uma modificação da postura, uma melhoria na relação médico-paciente e, consequentemente, uma menor incidência de processos judiciais. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão, assim, contribuindo demais para a classe dos médicos. E contem comigo, que é um prazer falar sobre o direito médico. Vocês já perceberam que quando eu começo a falar, não paro mais, né? Então, a gente também. A gente só para porque tem hora aqui, senão o pessoal vai tudo embora do YouTube. Mas é isso aí. Obrigado novamente e espero realmente, com certeza, a gente ter mais encontros aí. Combinado. Boa noite, pessoal. Obrigado para todos aí que nos acompanharam aí no YouTube, nas mídias. E até a próxima. Espero que tenham gostado. Boa noite. Tchau, tchau.